E aí, gente bonita, tudo beleza? Continuando o nosso estudo de reflexão da luz, agora a gente vai falar sobre espelhos esféricos. A gente estava falando sobre espelhos planos, né? Vimos as características das imagens formadas. É uma imagem que ela vai ser sempre direita, vai ser virtual, direita, vai ter sempre a mesma distância do espelho que o objeto e também vai ser uma imagem enantiomorfa, né? Simétrica em relação ao meu objeto, beleza? Hoje, agora, nós vamos falar, nesse momento, sobre espelhos esféricos. Primeiro, espelhos esféricos são simplesmente espelhos formados a partir de esferas. Então, pega uma esfera, corta um pedaço, pronto, tem um espelho esférico. Nós temos basicamente dois tipos de espelhos esféricos. Os espelhos côncavos, como esse que eu estou te mostrando aqui, quando a parte interna da esfera vai ser espelhada, a parte interna vai virar um espelho, e os espelhos convexos, quando é a parte externa que vai ser espelhada. Se eu posso pegar uma colher e comparar, né? Se eu pegar uma colher e olhar para a parte de dentro da colher, vai ser um espelho côncavo. Se eu olhar pela parte de fora, vai ser um espelho convexo. Beleza? Vamos falar rapidinho da formação de imagens desses espelhos. Primeiro, espelho convexo. Qual é a característica mais legal dele? Gente, espelho convexo ele era usado antigamente, em alguns lugares ainda é usado, como sistema de monitoramento. Hoje nós temos câmeras, mas antigamente a galera colocava aí nas lojas, no cantinho da loja, um espelho convexo, que é aquele espelho boleado, né? E isso acontecia para que o dono da loja conseguisse observar o maior campo possível. Então, uma característica bem legal desse espelho é que ele aumenta o campo visual. Eu consigo ver mais coisas com esse espelho. A desvantagem é que ele forma imagens pequenas, então ele reduz a imagem. Olha como é que vai estar aqui a imagem formada por um espelho convexo. Então, não importa onde esse objeto vai estar, a imagem sempre vai ser menor que o objeto e vai ser direita, né? Então, veja que não vai estar de cabeça para baixo também. A imagem vai estar direita. Ó. E a distância? A distância já não tem mais a mesma distância como era no espelho plano, né? Então, ó, sempre vai ser uma imagem pequena, mas a vantagem é que ele aumenta esse campo visual, tá? Detalhe importante sobre a formação da imagem é que essa imagem sempre estará entre o foco, que é o ponto focal do espelho, né? Que no caso do convexo vai estar atrás do espelho, e o espelho, a gente chama de vértice, né? Porque a gente traça um eixo principal, então vai chamar esse pontinho aqui bem no espelho de vértice, a gente vai chamar de vértice, e aqui o foco. Então essa imagem sempre estará entre o foco e o vértice, independente da posição que o objeto estiver na frente desse espelho, tá bom? O segundo tipo de espelho vai ser o nosso espelho côncavo. O espelho côncavo vai formar algumas imagens, dependendo da posição do objeto na frente dele. Vou ligar aqui a luz. Vantagem do espelho côncavo, ele é o único espelho que pode ampliar a imagem. Dependendo da posição do objeto, ele pode ampliar uma imagem, mas com a desvantagem que ele vai reduzir o campo visual. Então eu reduzo o campo observável, né? Eu reduzo o campo que eu consigo observar a partir da reflexão dele. Então não seria interessante usar ele como sistema de monitoramento, porque eu veria pouca coisa, diferente do espelho convexo. Então vamos lá. Falando da formação da imagem direto, se esse objeto tiver além de um ponto que a gente chama de centro óptico, o que é o centro óptico? Gente, o centro óptico é o centro da esfera, tá? Então a gente vai descrever aqui o centro óptico mais ou menos como sendo esse ponto, esse outro ponto amarelinho que eu estou colocando aqui, tá? Então aqui está o centro óptico. Se esse objeto estiver além do centro, ele forma uma imagem pequena, percebe que a imagem é reduzida, é de cabeça para baixo, ela está invertida, né? Uma imagem invertida. E também uma imagem que ela é real. Por que é real? Porque vai ser formada na frente do espelho. Ela vai ser formada por raios luminosos. Percebe que é a interseção de raios que vai gerar essa imagem. Olha o pontinho, estou mexendo aqui nesse ponto luminoso. Percebe que é a interseção desses raios que vai gerar a imagem. Então, por isso que ela é uma imagem real. Agora, se eu for aproximando o objeto e colocar mais ou menos ele em cima do centro do espelho, eu percebo que eu vou ter mais ou menos o mesmo tamanho. Então, o objeto e a imagem vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, ok? Então, a gente considera aqui que é o mesmo tamanho. Só que a imagem continua de cabeça para baixo, né? Então, vai ser uma imagem invertida. Agora, e se eu aproximar esse objeto, colocar ele entre o centro e o foco do espelho? Opa, percebemos que a imagem já está aumentando. Estou aproximando, aumentei a imagem. Então, ele gera uma imagem real e ampliada. Só que a desvantagem é que a imagem está de cabeça para baixo. Vou continuar, em cima do foco. Quando esse objeto estiver em cima do foco, exatamente em cima do foco, os raios serão todos paralelos, então não há formação de imagem. Vocês percebem aqui que não vai haver mais formação de imagem, eu não consigo ver mais a imagem refletida pelo espelho. Então aqui a gente diz que a imagem é imprópria, porque ela não vai ser formada em lugar nenhum.
Agora continue aproximando aqui entre o foco e o espelho, entre o foco e o vértice. Aí eu já consigo ver a imagem, olha o pinguim aqui na direita. Consigo ver o meu pinguim e nesse caso ele está maior, é uma imagem ampliada e direita. Então vai ser uma imagem direita e ampliada, só que nesse caso ela é virtual porque é formada atrás do espelho pelo prolongamento dos raios. Então, tá? Vou aproximando, continuo vendo que essa imagem vai ser maior que o objeto, tá? Então, só recapitulando aqui, ó. Quando a gente estiver além do centro, a imagem ela vai ser invertida, menor e real, né? Agora, em cima do centro, continua sendo invertida, agora tem o mesmo tamanho, e ela vai ser real também. Entre o centro e o foco, continua a mesma característica, só que nesse caso a imagem vai ser ampliada. Agora, em cima do foco, a imagem não é formada, a imagem é imprópria. Entre o foco e o vértice do espelho, a imagem vai ser ampliada, virtual e direita. Tá? É o único caso aí que a imagem vai ser ampliada e direita. Como eu disse, o espelho côncavo é o único que pode ampliar imagens. Tudo bem? Essas foram as principais características. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Valeu, gente. Até a próxima.